Olá, eu sou a Maria Paula e juntamente com Luiz Felipe Furtado, Luiz Felipe de Souza, Marcela, Mauro e João Vitor, iremos apresentar a vocês o nosso trabalho interdisciplinar de Química, Física e Biologia sobre algumas pandemias que ocorreram ao longo da história da humanidade. Olá pessoal, meu nome é João Vitor e eu vou falar para vocês sobre um pouco da varíola. A varíola não possui uma história precisa, pois não existem dados que trucam há quanto tempo ela esteve na humanidade e qual a sua origem, mas existem relatos que foram detectados o vírus da varíola em múmias que viveram cerca de 1000 a 3000 anos antes de Cristo. A doença é causada por um ortopoxvírus, que pertence a uma família de vírus que são altamente nocivos aos seres humanos, com alta taxa de fatalidade e contágio. A varíola começou a ser considerada um perigo para a população a partir do século XVIII, quando o número de casos e mortes aumentou drasticamente. Estima-se que apenas no século XX a varíola chegou a levar a óbito mais de 300 milhões de pessoas. O ortopoxvírus é resistente a agentes físicos como umidade e calor, o que faz com que sua propagação e o tempo que ela permaneceu entre nós aumentasse devido ao baixo conhecimento de medicina antigamente. O profissional que se destacou foi Edward Jenner, que reparou que as mulheres que retiravam leite das vacas não contraíram a varíola e acabou descobrindo que sua imunidade devia ser infecção não perigosa com o vírus vacínia, dando o nome de vacina. A partir dessa ideia foi criada a primeira vacina da história em 1796. O contágio pelo vírus é aéreo, através de gotículas respiratórias e pela saliva, e físico, por meio do contato. A varíola foi declarada erradicada da sociedade pela Organização Mundial da Saúde em 1980. Meu nome é Maria Paula e eu vou apresentar sobre a gripe suína. Seu início se deu em 2009. Seu surgimento se deu nos Estados Unidos através do comércio que ele tinha com os países asiáticos. Foi causado pelo vírus influenza A, subtipo H1N1, e seu material genético é organizado em pedaços, sendo 8 genes em 8 fragmentos de RNA, que produzem 11 proteínas. E tudo o que ele precisa é invadir uma célula, dominar a maquinária celular para produzir cópias suas e partir para outra célula. A epidemiologista Ira é criadora de modelos matemáticos para prever a disseminação das epidemias de gripe, e de acordo com ela, os mexicanos fizeram todo o possível dentro de uma situação impossível. Os primeiros casos foram registrados no México e pouco depois se espalharam pela América do Norte, Europa e Oceania. Seus sintomas são febre, tosse, dor de cabeça intensa, dor muscular e nas articulações, irritação nos olhos e fluxo nasal. As consequências dessa pandemia foi a morte de 18 mil pessoas. As medidas foram o uso de máscara, higienização das mãos, tossir e espirrar no antebraço, o uso de medicamentos como Relenza, Tamiflu, antiviral e entre outros. A vacina foi criada por um grupo de pessoas no laboratório suíço Novartis. A Europa adquiriu grandes lotes, porém a população rejeitou a vacinação, o que fez com que os europeus revendessem em 2010. Outros países também rejeitaram. O motivo disso foi os efeitos colaterais que a vacina causava e a suspeita de que a vacina estaria relacionada ao síndrome que ataca o sistema nervoso. Meu nome é Luiz Felipe e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a gripe asiática, ou H2N2, que foi responsável pela morte de até 2 milhões de pessoas na época de 1957 a 1958, onde os principais sintomas eram a febre, astenia, dores musculares, cefaleias, distensões, tosses, coriza e, em alguns casos, náuseas, causando prisão de ventre, perca de apetite, podendo até surgir complicações em determinados casos, sendo mais frequente a pneumonia, levando a pessoa à morte. Algumas formas de prevenção básicas são sempre lavar as mãos com água e sabão, evitar aglomerações, utilizar máscara quando for necessário ou quando for indicado pelas autoridades e vacinar-se anualmente. A gripe asiática foi a combinação da gripe aviária, provavelmente de gansos, e do vírus da gripe humana, que se desenvolveu no norte da China e avançou para a Ásia, Oceania, África, Europa e Estados Unidos, alastrando-se mundo afora, principalmente por terra e por mar. Como a tecnologia médica estava avançada em relação à epidemia anterior, foi possível detectar o agente com mais rapidez e trabalhar em novas soluções, como vacinas.
mas infelizmente não foram fabricados imunizantes em quantidades suficientes e o número de mortos foi bem alto. A pessoa que se destacou muito na época foi o microbiologista estadunidense especialista em vacinologia Maurício Hilleman, que produziu e distribuiu a vacina num tempo recorde. Olá, o meu nome é Marcela e irei falar do Covid-19. A pandemia do Covid-19 ainda está em curso. É uma doença respiratória causada pelo coronavírus, da Síndrome Respiratória Aguda Grave. O coronavírus são uma ampla família de vírus, mas sabe-se que apenas 6 delas infectam humanos. Foi descoberto em uma cidade chinesa no ano de 2019 por conta de uma série de casos de pneumonia com origem desconhecida. Depois de algumas pesquisas, foi descoberta a Covid-19. Desde então, o vírus vem se espalhando espontaneamente por todo o globo terrestre. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, cansaço. Já os sintomas menos comuns são dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato. Como se proteger? Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão. Ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Use máscara e salve vidas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mauro e vou falar um pouco sobre a gripe espanhola. Foi uma pandemia de duração de apenas 2 anos que começou nos Estados Unidos. Foi fortemente intensificada pela Primeira Guerra Mundial, onde se tinha um grande contingente de soldados transitando entre os países. Os governos, por sua vez, preferiram alienar a população a respeito da tal doença. Motivo deste foi o fato de não quererem demonstrar fraqueza para os inimigos em meio a uma guerra. A fraqueza, no caso, seria em decorrência da morte de soldados por meio de um vírus gripal. O agente causador foi uma mutação do vírus influenza. As medidas de prevenção adotadas se referiam ao isolamento social e os principais sintomas envolvidos eram as dores de cabeça fortes, febre, cansaço, problemas respiratórios, entre outros. As consequências foram a morte de mais de 50 milhões de pessoas, dando a essa doença o título de pandemia mais mortal devido ao grande estrago em pouco tempo, e também teve-se a crise gerada com a paralisação econômica. A tecnologia da época para o desenvolvimento de uma nova cura era muito limitada. Opticamente falando, os microscópios possuíam lentes pouco desenvolvidas, incapazes de se enxergar e analisar o vírus. Não foi criado um medicamento eficiente na época, portanto o tratamento era feito à base de aspirina, ou conhecida como ácido acetilsalicílico. Após um tempo, os casos começaram a desaparecer naturalmente. Cientistas acreditam em uma possível defesa criada pelo corpo humano. A profissional em destaque foi a enfermeira Edith Frankel, nascida no Brasil e foi uma grande aliada no combate à doença, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Agora que eu terminei de falar a minha parte, o Luiz Felipe vai falar um pouquinho sobre a peste negra. Olá, eu sou Luiz Felipe e apresentarei sobre a pandemia da peste negra. Ela ocorreu em um período conhecido como Baixa Idade Média, século XIV, sendo que os primeiros casos foram na Ásia Central. Como consequência, cerca de 1/3 da população europeia fora dizimada. Vale ressaltar que nessa época ocorria o renascimento comercial e urbano, cujas cidades, burgos, eram caracterizadas pelas baixíssimas insalubridade, o que intensificou na proliferação da doença. A imagem do médico era associada à morte, já que a sua visita significava péssimas condições de saúde. Uma curiosidade sobre as vestes dos médicos é que elas, além de serem feitas de couro, continham ervas aromatizantes nos bicos. O organismo causador da doença é a bactéria Yersinia pestis, que é um cocobacilo gram-negativo, imóvel e sem esporos, e é um anaeróbio facultativo. A transmissão mais comum é pela picada da pulga Xenophila kelps, mas, se atingir os pulmões, se transformando em uma peste pneumônica, a transmissão ocorre pelas vias respiratórias, ou seja, de humano para humano. Os sintomas mais comuns, que geralmente aparecem entre 7 a 10 dias após a infecção, são febre alta em torno de 39 graus Celsius,
calafrios, dores de cabeça, dores musculares, tosse com sangue, inchaço de gânglios linfáticos, diarreia e vômito. O diagnóstico nos dias atuais é feito por meio de exames laboratoriais, em que se identifica a Yersinia pestis em uma amostra de fluido retirado do bulbo, sangue ou escarro. O tratamento nos dias atuais é feito com base de antibióticos, isolamento e medicamentoso para alívio de sintomas, tendo em vista que, se não tratado, pode ser fatal. Durante a Idade Média, eram indicados o isolamento, tomar água fresca, ar fresco, o uso de ervas medicinais e até mesmo orações. A prevenção é feita por meio de evitar contatos com pessoas infectadas, principalmente se houverem feridas expostas, peste bubônica, ou se ela estiver com peste pneumônica, também com roedores e suas pulgas, além de eliminar seus focos, tais como pilhas de entulho, lenha e lixo. O profissional que se destacou foi o bacteriologista suíço Alexandre Emile Jean Yersin, 1863-1943, que foi responsável por descobrir o bacilo da peste no ano de 1894 e identificar o rato como vetor da pandemia. O antibiótico mais utilizado e eficaz contra a bactéria Yersinia pestis na forma pneumônica é a streptomicina, cuja massa molar é de 581,574 gramas-mol e sua fórmula é C21H39N7O12. Então esse foi o nosso trabalho e, em nome do grupo, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.